informações. Bom dia, Suelen. Olá, bom dia, Fabiano. Bom dia a você que acompanha, bom dia, produtor. Um prazer estar aqui levando informações importantes ao homem do campo, ao produtor rural brasileiro, e hoje falando da braquiária, uma excelente opção para a cobertura de solo. Devido à rápida decomposição da palhada das culturas de verão, a viabilidade e a sustentabilidade do sistema plantio direto tornam-se comprometidas. Nesse panorama, o cultivo consorciado do milho com a braquiária pode ser uma excelente alternativa para solucionar o problema. Sobre isso, o Gilson de Oliveira, ele que é técnico agrícola, faz parte do departamento técnico do Grupo Matsuda, está aqui ao meu lado. Gilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Suelen, bom dia nosso amigo que está nos acompanhando, prazer estar aqui, poder levar informação e a gente comentar sobre um assunto dessa importância, como a casa braquiária na integração lavoura-pecuária. Bom, e por que nós podemos dizer então que a braquiária é uma alternativa para a produção da palhada? Bem, Sueli, a braquiária ela demora muito mais tempo no processo de decomposição da palha. Então ela consegue manter no solo uma maior cobertura por um período grande. Então quanto mais tempo você manter essa palhada, melhor você vai estar mantendo aquela umidade no solo, melhor vai ser o desenvolvimento daqueles micronutrientes e também melhor vai ser a questão aí de você melhorar a matéria orgânica do solo, que é uma estrutura física que está sobre o solo, nas primeiras camadas superficiais. Se a gente comparar a braquiária com uma aveia ou mesmo até com milheto, esses materiais ele tem uma baixa relação carbono-nitrogênio. Então, muitas vezes quando você faz esse consórcio para você ter um sistema de plantio direto, quando você for realizar a colheita, não há mais a presença desses materiais sobre o solo, né? Então, eles se degradam mais rapidamente. Se a gente pegarmos aí a braquiária como exemplo, ela tem uma alta relação carbono e nitrogênio, então ela consegue demorar mais para poder se decompor. Então ela mantém mais tempo aí a palhada sobre o solo das braquiárias em relação às outras espécies. Mas isso, sistema de plantio com braquiária, tem alguns cuidados que devem ser tomados, porque se for fazer o plantio, a semeadura após a colheita da soja, a gente tem que fazer o plantio com a braquiária, a gente pegar do centro do Paraná e subir o sudeste, o centro-oeste, o nordeste, né, o norte, aí você consegue trabalhar bem. Agora, do centro do Paraná descendo, como a questão de temperatura já são muito baixa nesse período, que é provavelmente março, aí você tem que realmente trabalhar com essas culturas de inverno, porque elas conseguem ter um melhor desenvolvimento. E quais são as vantagens de usar a braquiária no milho verão e no milho safrinha? Bem, Sueli, isso tem amplas vantagens. Muitas vezes o produtor vai trabalhar com a braquiária no milho verão, ele pode utilizar essa cultura do milho para ele fazer uma silagem e aí posteriormente ter a braquiária para ele poder pastejar ou dessecar essa espécie e entrar com um plantio de milho safrinha, tendo uma boa cobertura do solo. E o plantio do milho safrinha, quando ele vai realizar, ele pode utilizar esse mesmo milho para produzir silagem ou colher grãos, e após essa colheita, ele ter a pastagem estabelecida, onde no inverno ele possa trabalhar com os animais, né? Então você tem amplas vantagens em trabalhar com essa aptidão de você trabalhar com duas épocas diferentes de plantio de braquiárias com a mesma cultura. Já que no inverno, muitas vezes o produtor consegue colher o milho e você tem uma pastagem aí para você já trabalhar em meados de junho, julho, até agosto, com uma boa qualidade, com bom desenvolvimento. E após o plantio da soja, vamos falar do uso da braquiária após o plantio da soja? Bem, Sueli, o uso da braquiária após o plantio da soja, ele pode ser alternado junto com o milho safrinha também. Então, há várias técnicas que o produtor pode realizar. Muitas vezes o produtor colhe a soja, ou na hora que ela estiver arolando, ele vai fazer o plantio dessas sementes, e aí, conforme ele entra colhendo, ele vai incorporando essas sementes sobre o solo. E, posteriormente, ele entra com o sistema de plantio do milho, né, por cima da área. Então, ele vai ter o milho safrinha com o desenvolvimento da braquiária. Tá? Aí ele pode colher, posteriormente, esse milho safrinha e lá na frente ter a braquiária para poder trabalhar com os animais. Ou alguns agricultores só realizam esse plantio aéreo sobre a soja, quando ela está arolando, e aí a folha da soja, conforme ela vai madurando, ela vai cair sobre a semente, vai desenvolver, fazer com que a braquiária venha germinar, e aí após a colheita,
ele, em meados de maio, junho, ele pode utilizar essa área como pastagem. Para que aí, quando for outubro novamente, ele desseca essa área e entra novamente com o plantio da soja. Isso vai depender muito da técnica que o produtor vai estar utilizando aí de região para região. E quais são as braquiárias que se adaptam melhor ao sistema de integração lavoura e pecuária? Bem, a braquiária, se a gente escalonar elas, a primeira seria a Rususiense, né? A Rususiense, ela consegue ter uma espécie aí que mantém mais tempo matéria orgânica no solo e também desseca mais facilmente. Ela, por ter um hábito de crescimento decumbente, ela fecha bem o solo e para ela ter folhas finas, talo fino e não formar muita touceira, os discos da plantadeira conseguem cortar mais facilmente e fazer um plantio direto mais adequado. Depois da Rususiensis, aí você entra com, por exemplo, a MG4, que também é uma excelente alternativa, que também consegue manter um maior tempo de matéria orgânica no solo e também você consegue dessecar facilmente. Também pelo mesmo hábito de crescimento decumbente, você consegue fazer um plantio direto mais adequado sobre ela. Bom, e é muito importante, é fundamental, sementes de qualidade neste processo. O produtor não pode errar quando se trabalha com cobertura de solo, com integração lavoura-pecuária, então as sementes Série Gold da Matsuda se tornam uma excelente opção para se trabalhar neste processo. O sistema de integração lavoura-pecuária é um sistema um pouco complexo, né? Há muitas técnicas que o produtor vai ter que estar adequando e implantando na propriedade, né? Então, se você errar, tem que errar o mínimo do mínimo. Então, você tem que trabalhar com sementes de alta pureza, sementes que tenham qualidade, para que aí você consiga ter uma condição melhor de germinação. Muitas vezes, na integração, se você trabalhar com sementes de péssima qualidade, de baixa pureza, você pode levar algum tipo de contaminante, algum tipo de erva daninha sobre a área de difícil controle. E aí, muitas vezes, encarece o sistema. Ou você pode levar algum tipo de doença que, para o desenvolvimento da braquiária, ela não vai ter influência, mas quando você desseca essa braquiária e entra com um plantio de milho ou soja, qual for a cultura a ser estabelecida, você pode levar algum tipo de nematóide que pode interferir na questão da produção dos grãos. Então, hoje, se o produtor trabalhar com sementes de alta qualidade, com pureza, uma quantidade de volume menor de sementes, porque na integração, se você for fazer o estabelecimento de braquiária com o milho, para você não interferir a produção do milho, você tem que diminuir bem a quantidade de plantas por metro linear, para que aí sim você consiga ter um ciclo equilibrado. Um milho com uma boa produção e uma quantidade ideal de plantas, de braquiárias, para ter uma boa produção de palhada, para que posteriormente você entre com o plantio da soja ou outra cultura que você venha a estabelecer. Então a qualidade de semente hoje é fundamental no estabelecimento aí, principalmente para trabalhar na integração lavoura-pecuária. E quais são os tratamentos que envolvem essas sementes da linha Série Gold? Bem, os tratamentos são com fungicida, né, a semente tratada com fungicida. Ela contém incrustação, que tem macro e micronutrientes, que auxilia na fase de germinação dessa semente. Ela tem como opcional tratamento com inseticida. O produtor deve avaliar e verificar se tem problemas de ataques de insetos, principalmente formigas ou cupins. E, por fim, tem um polímero, que agrega melhor fungicida e inseticida na semente e também regulariza a questão de absorção de água. Então, ou seja, a semente ela só vai germinar quando tiver uma quantidade de umidade ideal, que seria em torno de 40 ou 50 milímetros, para não ter problema posteriormente de veranico, né? Já que uma semente comum, quando você estabelece ela, com pouca umidade ela germina, mas se você sofre um período de veranico, ela facilmente morre, porque o plantio é superficial. Bom, muito bem, tá aí as informações importantes sobre o uso da braquiária como cobertura de solo, destacando as sementes Série Gold, sementes inteligentes da Matsuda. Você que nos acompanhou, você que tem alguma dúvida, quer saber mais sobre essas sementes, entre em contato, nós estamos aqui à sua disposição. 0 operadora 18 3226 2000 é o nosso telefone. Muito obrigada pelas suas informações, Gilson, pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia, Sueli. Bom dia, nosso amigo que nos acompanhando. Um grande abraço, até mais. Bom, então um ótimo dia. Obrigada pela companhia. Até a próxima participação e é com você, Fabiano. Obrigado, Sueli. Obrigado, Gilson. Um ótimo